Olá, meus amigos, igreja querida e amada, povo de Deus abençoado. Olá, igreja do Lins, igreja que tem amado o Senhor de todo o coração e buscado servir ao Senhor também de todo o coração. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema das células dessa semana, que, aliás, inicia o tema das células desse mês, que, aliás, inicia a temática de todo esse mês, inclusive nos nossos cultos da noite, que é o tema que aponta para a nossa essência, para nossa identidade como igreja. Missões. Missões fala dessa nossa identidade como igreja, dessa essência de quem nós somos em Cristo Jesus. Por que missões é a nossa essência? Para entendermos por que missões fala da nossa essência, da nossa identidade básica, a gente precisa pensar no ponto de partida de tudo isso. Para a gente entender a essência de uma coisa, a gente tem que chegar na raiz dela. E qual é a raiz? Onde começa a igreja? Qual é o ponto de partida da igreja? Eu vou dizer para você que o ponto de partida da igreja é uma ordem. Uma ordem que está registrada em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Nesse texto, nesse versículo, Jesus está falando com os seus discípulos que vão inaugurar essa igreja um pouco depois desse momento em que ele fala isso para eles, e ele está dizendo para esses discípulos algo, ou melhor, ele está dando uma ordem a esses discípulos. Portanto, vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa ordem representa aquilo que é mais essencial, mais fundamental, mais básico, mais raiz para a igreja. A igreja é esse movimento de sair pelo mundo espalhando a mensagem do evangelho. A igreja é isso. Às vezes a gente se confunde a respeito, quando pensa no que é a igreja, porque a igreja tomou tantas caras, ela é tantas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? E isso pode confundir a gente. Mas basicamente a igreja é esse grupo de pessoas que está incumbida do propósito ou da missão de levar o evangelho a todas as nações da terra. Isso é a igreja. A gente pensa que a gente considera, por exemplo, a igreja no Brasil, né? A igreja no Brasil tem liberdade. E aí a gente conhece, a gente tem a possibilidade de ter templos enormes, um grande número de pessoas se reunindo numa mesma comunidade. A gente tem muitos aparatos tecnológicos, a gente tem boa música, a gente tem tanta coisa a nosso favor, né? Tanta coisa que torna a nossa vida como igreja alguma coisa boa, agradável, além de servirmos ao Senhor e podermos amá-lo de todo o coração, nós temos esse ambiente tão agradável, tão abençoador. Há igrejas que podem conseguir ser muito ricas nesse ambiente, nessa realidade de vida, realidade de cristianismo que a gente encontra em países como o Brasil. Mas há lugares do mundo em que a igreja é pobre, em que a igreja é perseguida, em que a igreja é até mesmo clandestina,
por causa da perseguição exatamente. E aí, nesses lugares, a igreja não, não pode ter templos suntuosos, luxuosos, ou mesmo com um mínimo de conforto. A igreja se reúne onde dá, seja numa casa, embaixo de uma árvore. Aonde dá, a igreja se reúne. E não é uma igreja de multidão, ainda que milhares ou milhões de pessoas pertençam a Cristo em alguns lugares perseguidos no mundo. As reuniões não contam com centenas, milhares ou milhões de pessoas. As reuniões contam com poucas pessoas, grupos pequenos, como se fossem células espalhadas por toda parte. Ou seja, um cenário bem diferente do nosso. As pessoas não vão para o culto esperando aquele momento de adoração, com muitos instrumentos, com aquele movimento. Não. Então, qual é a questão central que marca a nossa vida como igreja aqui, nesse ambiente de liberdade, mas também marca a vida dessas igrejas nesses lugares? O que representa o elemento central da nossa existência? Cristo. Nós acabamos de vir de um mês que falava sobre onde pensamos e meditamos a respeito da palavra de Deus para 4 igrejas, lá no Apocalipse. E a maioria delas, Jesus estava chamando essas igrejas ao arrependimento. Por quê? Porque Jesus tinha deixado de ser o centro de todas elas. E nesse último domingo nós falamos sobre a igreja de Esmina. A igreja foi exortada a permanecer, elogiada e exortada a permanecer. Por quê? Porque a grande aflição, a grande tribulação que eles iriam sofrer, já estavam sofrendo, iriam sofrer mais ainda, poderia fazer com que eles desanimassem. Então, Jesus disse, olha, se eu estou traduzindo, ou resumindo, ou parafraseando, ou sei lá o quê, era como se Jesus estivesse dizendo, olha, legal, eu tenho sido o centro e vocês têm suportado, suportem mais e continuem me mantendo no centro. Entende? Então, ou seja, Jesus precisa estar centralizado, seja nesse ambiente onde as igrejas podem ser muito ricas, ou seja, num ambiente onde a igreja é muito pobre. O que define uma igreja como igreja não é o carisma do pastor, não é a qualidade da música, a capacidade do Ministério de Louvor, né? Nem a estrutura que ela tem. Nem o seu templo suntuoso, luxuoso ou minimamente confortável. Não são essas coisas que definem uma igreja. O que define uma igreja é a presença do Evangelho vivo. A presença de Cristo, o foco em Cristo, a pregação de Cristo, salvação em Cristo Jesus. Isso define uma igreja. E aí, a gente está falando do ponto de partida. O ponto de partida que é exatamente a ordem que Jesus deu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, se nós somos igreja, o nosso compromisso é a pregação do Evangelho. Então todo o resto precisa servir a isso. O templo confortável precisa servir a isso. A música precisa servir a isso. Tudo que a gente faz como igreja precisa servir ao propósito de pregarmos o Evangelho a toda a criatura, em todas as nações da terra. Por isso, missões é a nossa identidade, é a razão de nós existirmos. O problema é que muitas vezes a gente separa as coisas, né? E vê missões como alguma coisa muito distante. Porque a gente sabe que tem missionários que são sustentados por nós ajudamos a eles, nós
não ajudamos, é ruim essa palavra, essa expressão, eu vou explicar por quê, mas nós temos nossos missionários com os quais nós temos compromisso, missionários com os quais nós temos responsabilidade, porque temos aliança com eles. E a gente conhece os testemunhos deles, a gente acompanha as histórias deles, a gente acompanha os feitos deles, né? A gente é lembrado de orar por eles e a gente já os viu, muitos deles a gente já viu, muitos deles a gente já ouviu, estiveram em nossa igreja, tivemos até a oportunidade de conversar com eles bem próximo, numa rodinha. Todos nós, de alguma forma, já tivemos contato com pelo menos algum dos nossos missionários. Mas apesar de nós já termos visto, termos ouvido, ainda parece alguma coisa distante. Parece que alguma coisa dele, para ele, parece que é uma experiência, ser missionário é uma experiência para alguns poucos aventureiros, né? Afinal de contas, deixar casa, emprego, né? Profissão, né? Deixar familiares, deixar tantas circunstâncias, tantas situações a que a gente está acostumado, a nossa cultura, a nossa terra, a nossa pátria. Enfim, deixar tudo isso para ir para um lugar distante e fazer da missão da sua vida pregar o evangelho a outras culturas, a outras pessoas, isso aí não é para todo mundo, né? Não é alguma coisa que vai ser para todo mundo. Então, é fácil a gente já se tirar da lista. Para mim não é. Afinal, eu tenho meu trabalho aqui, eu tenho minha vida ali, eu tenho... E a gente acha que isso é para alguém. Quando a gente ouve os testemunhos deles, testemunhos de situações em que eles precisaram de grandes intervenções de Deus, milagres financeiros, outros testemunhos de alguns missionários que não podiam entrar em alguns lugares, e aí eles, milagrosamente, uma porta foi aberta para que eles pregassem o Evangelho. Enfim, tantas situações que a gente ouve a respeito dos nossos missionários, testemunhos de livramento, por exemplo, mas também testemunhos de perseverança em meio a tribulações, missionários que foram presos por causa da pregação do Evangelho, ou de repente pregando entre os índios, pegaram a malária e lidaram com doenças como essa, missionários que às vezes lidam com escassez ou com conflitos culturais, missionários que estiveram, de repente, que correram risco de morte em tribos indígenas, por exemplo, ou até missionários que efetivamente morreram por causa do compromisso com a palavra, do compromisso com o Evangelho. Quando a gente ouve esses testemunhos, parece que a gente está falando de gente especial. Não gente como a gente. São pessoas especiais, que nasceram com uma estrutura especial, com uma condição especial de realizarem coisas especiais. Então, por todas essas razões, missões se tornam alguma coisa distante para nós. Uma coisa da qual falamos de vez em quando na igreja, numa temporada na igreja. Todo ano é uma temporada em que a gente fala de missões, numa campanha de missões, mas mesmo que a gente fale quase sempre ou gaste uma temporada inteira falando, missões ainda pode ser alguma coisa muito distante para nós. E só que a gente está vendo aqui, por esse texto-chave, por esse texto base, uma ordem de Jesus que define quem é a sua igreja, o que é a sua igreja, o que sua igreja deve fazer. A gente se pergunta, epa, como é que eu estou no cumprimento dessa ordem? Como que eu estou desenvolvendo essa missão que Jesus deu a mim como igreja?
De que forma eu estou indo às nações para pregar o evangelho a toda criatura? Isso é uma questão a se pensar. Porque se é uma ordem e eu não estou cumprindo essa ordem, eu estou em desobediência. Então, eu preciso mudar meu posicionamento, eu preciso rever minhas atitudes, meus compromissos, eu preciso compreender melhor a minha missão como igreja, eu preciso abraçar o propósito que Deus planejou para mim. Quando Jesus estava para subir aos céus, depois de sua ressurreição, ele reuniu seus discípulos em alguns momentos e em um deles ele falou assim, olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Está em Atos 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí, com esse poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, no lugar onde vocês estão agora, como em toda a Judéia, nos lugares vizinhos aqui, como por exemplo em Samaria e até os confins da terra. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês vão ser minhas testemunhas aqui na cidade do Rio de Janeiro. E da cidade do Rio de Janeiro, vocês vão expandir o evangelho, fazer o evangelho avançar para todo o estado do Rio de Janeiro. E vocês vão extrapolar os limites desse estado e vão ser testemunhas em São Paulo, Minas Gerais, né? Espírito Santo, enfim. E a partir daí, vocês vão rompendo fronteiras, ultrapassando fronteiras até os confins da terra. Ou seja, Jesus quer que de alguma forma a gente esteja fazendo com que essa mensagem se espalhe, avance, se propague a todo lugar. Mesmo que a gente efetivamente não vá como missionário fazer isso, a gente está comprometido com essa missão. Se nós não fazemos isso, se nós não cumprimos isso, se nós não exercemos isso, estamos sendo alguma coisa menos igreja. Esse é o desafio do Senhor Jesus para nós. Vamos perceber o sentimento de Paulo com relação a isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Em uma outra versão fala sobre obrigação, porque tenho essa obrigação. E aí ele diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo, nesse texto, ele está falando sobre os direitos do apóstolo. Um dos direitos do apóstolo era ser sustentado como um apóstolo, como alguém que está indo abrir igrejas e fundar igrejas e proclamar o evangelho em muitos lugares, enfim. Ele, como apóstolo, já que ele está vivendo dedicado a isso, poderia e deveria ser sustentado pela igreja para fazer isso. Mas ele está mostrando nesse texto, e aí a gente não vai ler o texto todo, de que assim, a motivação dele é maior do que isso. A motivação dele não é receber nada. A recompensa dele é simplesmente fazer com que o evangelho avance e seja espalhado por toda parte. E aí dentro desse contexto ele fala, eu não vou me orgulhar porque prego o evangelho e achar até que faço isso muito bem e por isso devo ser sustentado por alguém. Não. Eu não faço porque
Eu sou livre para fazer, porque eu não faço porque é legal para mim fazer, porque eu estou disponível, porque eu não tenho outra coisa para fazer, vou fazer isso, não. Eu faço isso porque me imposta essa obrigação, porque pesa sobre mim essa responsabilidade. Ai de mim se não pregar o evangelho. Dentro do contexto desse texto aqui, você vai perceber que Paulo está falando ai de mim se não pregar o evangelho, mas ele não está se sentindo obrigado num aspecto ruim, desagradável, como quem está forçado a viver uma coisa que não quer. Não. Ele tem prazer em pregar esse evangelho. Mas a grande questão é essa declaração dele: ai de mim se não pregar o evangelho. É assim que você vê? É assim que você percebe? É assim que você sente? Talvez você não vá para a África pregar o evangelho, mas quando você entra no seu trabalho, você pensa assim: ai de mim se não pregar o evangelho nesse lugar. Quando você está entre os seus vizinhos, você pensa isso: ai de mim se não pregar o evangelho nesse lugar. Você está satisfeito em só ir à igreja aos domingos e de repente participar de alguma atividade na igreja? Tocar no louvor, cantar no louvor, ou dar aula na escola dominical, ou enfim, ajudar, seja lá em que obra for. Talvez ser um líder de célula, sabe? É isso que satisfaz você? Ou há um ardor no seu coração para que o evangelho alcance cada coração desse planeta? Esse desafio é para todos nós. Às vezes nós incorremos no erro, né, de pensarmos o seguinte: esse não é o meu ministério. Eu definitivamente não fui chamado para sair e pregar o evangelho em outros lugares, para abandonar tudo e ser um missionário. Mas há um ministério que é para toda igreja. A igreja do Senhor Jesus tem esse ministério, que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só que texto maravilhoso. Esse texto vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Entendemos isso? As coisas antigas já passaram e que surgiram coisas novas. Então, ou seja, quem está em Cristo tem novidade de vida. Tem coisas novas em sua vida. Aquilo que eu vivia antes, ficou no passado, foi abandonado. Não quer dizer que eu tenha que abandonar meu trabalho só porque isso foi Cristo, mas a minha mentalidade com relação ao meu trabalho muda completamente. Então, o texto está dizendo que se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Dentre as coisas que se fizeram novas, a minha missão de vida, aquilo que define a razão da minha existência, precisa mudar. E aí ele fala no versículo 18: tudo isso, essa realidade de novidade, né, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O pecado nos separou de Deus. E aí Deus se reconciliou, nos reconciliou com Ele. Deus nos reconectou a Ele através de Cristo Jesus, da cruz do Calvário. Mas não só nos reconectou a Ele, mas também nos deu o ministério da reconexão, né? O ministério da reconciliação. Todos nós temos o ministério de fazer reconciliação entre o homem e Deus. Então, se existem pessoas que ainda estão nesse pecado, nessa vida de pecado, que representa a separação com Deus, eu tenho uma missão, a missão de pegar essa pessoa e reconectá-la a Deus através de Cristo, levá-las à salvação. E ele vai e fala assim, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Foi confiada a mim e a você a mensagem da reconciliação. Pregar isso, pregar o desejo de Deus de se reconciliar com o homem. Então, o nosso ministério é fazer isso.
Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus está fazendo um apelo às nações através de nós. O apelo é: abram-se para que o nosso relacionamento seja restaurado e vocês sejam reconectados comigo, que haja reconciliação. Deus faz esse apelo através de nós. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, talvez você não saiba qual é o seu ministério. E essa é uma crise de muitos. Você não saiba se precisa cantar no louvor. Talvez você não saiba se precisa ser um professor de escola dominical. Talvez você não saiba se precisa ser um líder de célula, na nossa visão. Talvez você não saiba se deve ser enfim, alguém que é da intercessão, da oração. Podemos pensar em muitos tipos de ministérios possíveis. Mas eu vou dizer que, independente do ministério que você desenvolve, você é chamado para um ministério básico e fundamental como igreja. O ministério da reconciliação. O ministério em que proclama essa mensagem de reconciliação. O ministério através do qual Deus fala ao mundo. Deus usa as nossas vidas para falar ao mundo. Eu estou disponível a reconstruir o meu relacionamento com você. Essa é a nossa grande mensagem para o mundo. Havia um querigma. Querigma é uma palavra que representa a mensagem fundamental, básica do Evangelho. O credo mais essencial, mais fundamental da fé cristã. O credo de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nossos pecados. E ele não só morreu, mas ele ressuscitou, nos dando nova vida nele. E uma esperança em promessas futuras, promessas de uma realidade futura, promessas de uma vida eterna. Esse é o querigma da igreja. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a proclamação da igreja. Deus quer reconectar o homem com ele. Nós somos portadores dessa mensagem. Nós existimos para proclamar essa mensagem. A pergunta é: hoje, o que você tem feito em relação a esse desafio? A nossa meditação dessa semana gira em torno dessa pergunta. O que você tem feito? Pergunte para você mesmo: como eu tenho obedecido à ordem de Jesus de ir ao mundo pregar o Evangelho a toda criatura? Eu vou deixar vocês com essa pergunta na mente e no coração. E a gente, ao longo desse mês, vai falar isso nas células, vai falar isso nos cultos à noite, vai falar isso de muitas formas possíveis. Vai viver isso de alguma forma. Vamos ter um projeto missionário evangelístico nesse mês, no último final de semana. Esse mês a gente quer fazer você pensar na essência da sua vida em Cristo, na essência do propósito da igreja, no seu ministério como cristão. Amém, meu querido? Que Deus nos abençoe como igreja. Que Deus abençoe sua vida com a graça de entender o plano e o propósito de Deus para nós. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe.